final dos anos 90, a Cartoon Network produziu um dos filmes mais criativos da franquia Scooby-Doo, mas que também foi um dos filmes mais sombrios da franquia Scooby-Doo. E ele foi chamado de Scooby-Doo Project. What are we gonna do now, Velma? There's no food, no clean clothes. I haven't painted my nails in 2 days. Shh! Did you hear that? Hello? Hello? What is it? It's coming from over there! What is it? Freddy, tell me what it is! Se você achou tudo isso familiar, é porque Scooby-Doo Project foi uma paródia do filme A Bruxa de Blair, um dos filmes de terror de maior sucesso dos anos 90. I'm sorry to everyone, because it was my project, and I insisted. Maybe this time we shouldn't have meddled. We shouldn't have meddled. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre esse filme por um motivo muito simples. Ele só passou uma vez na televisão e depois sumiu. Nunca mais passou na TV, nunca foi lançado em VHS, nunca foi lançado em DVD. Mas por quê? O que aconteceu? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês toda a história por trás dessa produção e o porquê ela foi proibida de passar na TV. No final dos anos 90, quase tudo que existia de Scooby-Doo eram coisas antigas. Tudo que existia tinha sido produzido lá nos anos 60, anos 70 e anos 80. Ou seja, tudo o que a Cartoon Network estava passando de Scooby-Doo na TV eram coisas muito antigas. Para vocês terem ideia, a última produção de Scooby-Doo tinha sido O Pequeno Scooby-Doo, que foi produzido de 1988 até 1991. Então, de certa forma, Scooby-Doo estava precisando de coisas novas, de produções novas. Por isso, no final dos anos 90, a Cartoon Network começou a reciclar o personagem e ela fez algumas coisas muito legais. Por exemplo, ela produziu um dos filmes mais incríveis e assustadores da franquia Scooby-Doo, que foi Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Ela também começou a brincar com o personagem e fazia algumas paródias e alguns crossovers. Por exemplo, ela produziu o episódio Bravo Dooby-Doo, que foi um crossover que juntou o Johnny Bravo com a turma do Scooby-Doo e produziu até uma paródia que brincava com aquela teoria que diz que o Salsicha fuma maconha. Gente, vocês entenderam? Até a Cartoon Network fez piada que o Salsicha fuma maconha. Isso aconteceu em um episódio de Harvey, o advogado. Nesse episódio, a máquina do mistério tá soltando muita fumaça. E aí a polícia vê aquela fumaça toda e acha muito estranho. E nisso, o Salsicha aparece com uma cara de chapado. O policial acha tudo aquilo muito estranho e acaba levando o Salsicha preso. Então o Fred vai até o escritório do Harvey advogado para pedir ajuda. E aí o Harvey vira o advogado do Salsicha e agora ele precisa provar que o Salsicha é inocente. Meritíssimo, eis a prova de número 18. Estas e, é claro, esta. Claro que isso aí foi feito para passar na Adult Swim, que era uma programação que passava de noite, que era feita para adultos, mas mesmo assim é estranho a gente pensar que a própria Cartoon Network brincou com essa teoria que o Salsicha fuma maconha. E por que eu mostrei tudo isso para vocês? Para vocês entenderem o nível de liberdade criativa que a Cartoon Network tinha lá nos anos 90 e como ela usava essa liberdade criativa para fazer produções muito divertidas. E uma das produções mais criativas da história da Cartoon Network aconteceu em 1999. Só que para você entender tudo isso que aconteceu, primeiro eu preciso te explicar uma coisa muito importante. Em 1999, nos Estados Unidos, as pessoas só falavam sobre uma coisa: Heather, Michael e Joshua, os 3 estudantes que desapareceram enquanto filmavam um documentário sobre uma bruxa que morava na floresta de Burkesville. Bom, acho que você já ouviu essa história, né? Em outubro de 1994, 3 estudantes de cinema desapareceram nas florestas de Burkesville enquanto filmavam um documentário. Um ano depois, as suas filmagens foram encontradas. Esse era o começo de um dos filmes de terror de maior sucesso da história do cinema, A Bruxa de Blair.
Hoje todo mundo sabe, né, que A Bruxa de Blair é só um filme, que toda essa história aí foi uma grande mentira, mas lá em 1999 ninguém sabia disso. Os produtores fizeram uma grande engenharia social. Primeiro eles montaram um site com a foto dos 3 estudantes desaparecidos e embaixo tinha um texto que depois seria usado no começo do próprio filme. O site também montava uma linha do tempo de todos os fatos que já tinham sido descobertos e mostrava também algumas fotos do momento que a polícia teria encontrado o carro deles abandonado na floresta e dentro do carro a polícia teria achado alguns rolos de filmes onde eles teriam gravado esse trabalho de faculdade. E aí eles imprimiram vários cartazes e saíram colando, né, em vários colégios e faculdades pelos Estados Unidos, dizendo ali, né, que quem tivesse alguma informação que era para ligar para a polícia ou acessar o site oficial. E aí começou a espalhar o boato de que 3 estudantes tinham desaparecido nas florestas de Burkesville enquanto investigavam a lenda da Bruxa de Blair. Para vocês terem ideia, a coisa fugiu de controle, a tal ponto que na época os jornais de TV começaram a comentar o caso na televisão. Heather Donahue, Joshua Leonard, and Michael Williams disappeared in 1994 while shooting a documentary film project in Burkittsville. The 3 student filmmakers are still missing. E daí, olha só, antes do filme estrear nos cinemas, os produtores do Bruxa de Blair, eles fizeram um documentário para fingir que 3 estudantes tinham desaparecido, e esse documentário, ele passou na Discovery Channel, passou no Sci-Fi Channel. O documentário se chamava A Maldição da Bruxa de Blair, e ele foi produzido para fingir que os 3 jovens tinham desaparecido e que aquilo ali era um documentário para acompanhar essa suposta investigação policial, como se a polícia realmente estivesse procurando por eles. Então o documentário trazia entrevistas com supostos amigos, supostos familiares das vítimas, e tinha até um apelo emocional, mostrando fotos de quando eles eram crianças. Tinha entrevistas com policiais que explicavam tudo sobre a investigação, como que a polícia tinha encontrado as câmeras na floresta, mostrando algumas filmagens, né, que teriam sido feitas pelos próprios estudantes, como se aqueles tivessem sido, tipo, os últimos momentos de suas vidas. Só que tudo isso aí era falso, era mentira. Eram todos atores contratados para fingir que os 3 estudantes tinham desaparecido. Então imagina a engenharia social que esses produtores fizeram no país inteiro dos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, até o site do IMDb listou os 3 jovens do filme como desaparecidos ou mortos. Entendeu? No site do IMDb eles não eram atores, eles eram 3 jovens que desapareceram. Ou seja, a essa altura, quem é que ia achar que o filme da Bruxa de Blair era mentira? E aí, depois de tudo isso, depois de toda essa engenharia social, em julho de 1999, Bruxa de Blair estreou nos cinemas e as pessoas saíam do cinema com a convicção de que os 3 jovens tinham desaparecido e que eles tinham morrido. Principalmente porque essa é a sensação que você tem quando assiste o final do filme. A Bruxa de Blair estreou nos cinemas, foi um sucesso mundial, mas depois disso, os próprios produtores vieram a público confessar que o filme era uma mentira, que não tinha nenhum estudante que desapareceu, que ninguém morreu, eram só 3 atores que foram contratados para fazer o filme. Ou seja, os caras trollaram o mundo inteiro. Bom, aí 3 meses depois, em outubro de 1999, a Cartoon Network decidiu fazer uma programação especial de Halloween. Só que antes de continuar essa história, eu preciso lembrar vocês de como a Cartoon Network era criativa nos anos 90. Vamos lembrar que nos anos 90, metade da programação do que passava na Cartoon Network eram desenhos antigos da Hanna-Barbera, desenhos antigos do Popeye, desenhos antigos dos Looney Tunes, desenhos antigos do Tom e Jerry, que eram desenhos que foram feitos lá nos anos 60, nos 70, nos 80, que as pessoas já tinham assistido tipo umas 500 vezes. Mesmo assim, a Cartoon Network conseguia pegar esses episódios antigos e empacotava eles de um jeito tão legal, tão criativo, que a gente ficava até com vontade de assistir tudo de novo. Por exemplo, em 1995, estava rolando nos Estados Unidos um festival de música chamado Lollapalooza, que é igual o Lollapalooza que acontece hoje em dia aqui no Brasil. Então, eu não sei se você sabia, mas esse é um festival já bem antigo lá nos Estados Unidos. E como o Lollapalooza era um festival de música que fazia muito sucesso, então o que a Cartoon Network fez? Olha só, ela criou uma programação especial
especial chamada Toonapalooza, como se tudo aquilo ali fosse um festival de música dos desenhos animados. Coming up next, don't go away, the mosh pit's still churning and burning as Toonapalooza continues on the Cartoon Network. E o que era esse festival na Cartoon Network? Era basicamente um dia inteiro só passando desenhos que tivessem alguma relação com música. Podia ser desenhos que tinham personagens que eram músicos ou desenhos que os personagens tinham uma banda. Por exemplo, Tutubarão tinha uma banda, Os Impossíveis tinham uma banda, Josie e as Gatinhas tinham uma banda. Ou seja, eram desenhos bem antigos, só que empacotados de um jeito novo. Então, por exemplo, depois que passava um episódio antigo de Josie e as Gatinhas, você assistia um clipe com a Tônia Donelli cantando a abertura de Josie e as Gatinhas. Então, muitas vezes a Cartoon Network pegava esses desenhos velhos, mas colocava eles em uma programação tão criativa, tão diferente e ficava tão legal que a gente tinha vontade de assistir tudo de novo. E foi isso que ela fez com Scooby-Doo, aproveitando o sucesso de Bruxa de Blair, que em inglês se chamava The Blair Witch Project. A Cartoon Network criou a sua própria paródia, chamada The Scooby-Doo Project. Will someone go out there for a Scooby snack? Somebody! Anybody! Maybe this time we shouldn't have meddled. We shouldn't have meddled. Resumindo, aconteceu o seguinte: a Cartoon Network queria fazer uma programação especial de Dia das Bruxas, que basicamente seria um dia inteiro só passando episódios antigos de Scooby-Doo, Cadê Você? Só que eram episódios antigos e a Cartoon Network queria empacotar esses episódios de um jeito novo. Então ela pegou esses episódios antigos e criou toda uma história em cima deles, que foi a seguinte: a Cartoon Network criou como se fosse uma notícia que 4 jovens e um cachorro teriam desaparecidos em uma floresta, e essa propaganda terminava com o título The Scooby-Doo Project. Ruby Van was found beside a dirt road and found hundreds of Scooby snacks, but no trace of the teenage sleuths have been found. Depois disso, a Cartoon Network criou algumas propagandas dizendo que a polícia tinha achado um carro abandonado na floresta cheia de fitas VHS. 1,400 hours, state and federal authorities uncovered a duffel bag in the woods. Said bag contains 24 hours of Scooby-Doo episodes. Will you be releasing them to the public? We'll be showing them in a marathon type situation. Where are the kids? Do you know where I the kids can't discuss that at this time. You'll just have to watch the marathon. No more questions. Talk to the Were there animals in the van? The Scooby Marathon, October 23rd at noon. Ou seja, a polícia achou um carro abandonado na floresta, cheio de fitas VHS antigas, e nessas fitas tinham episódios antigos do Scooby-Doo que seriam transmitidos ao longo de um dia inteiro numa programação chamada Scooby-Doo Project. E aí, a maratona do Scooby-Doo começou brincando com o começo do filme da Bruxa de Blair. Hello, I'm Velma Dinkley, and this is a documentary of one of our mysteries. That's Scooby-Doo, Red Jones, and Daphne Blake. Hey, how you doing? And that's Norville Rogers. It's Shaggy! Like nobody calls me Norville! What's the matter, Norville? Something wrong, Norville. Norville. Very funny, Norville! Só que aqui tem um detalhe muito importante, é que esse filme do Scooby-Doo, na verdade, ele não foi bem um filme. O que a Cartoon Network fez foi produzir várias cenas como se eles fossem bumpers, que passavam antes de cada episódio começar. Tell me what it is! Sorry, gang, like it's just our stomachs. Ou seja, passava um bumper, depois passava um episódio, aí passava um outro bumper, passava outro episódio, bumper, episódio. Só que daí, no final da maratona, a Cartoon Network juntou todos esses bumpers e passou tudo de uma vez, como se fosse um filme completo.
No total, The Scooby-Doo Project tem mais ou menos 17 minutos de duração. Então, tecnicamente, ele seria considerado um curta-metragem ou talvez um especial de Halloween. E o mais legal é que eles pegaram as principais cenas da Bruxa de Blair e brincaram com elas de um jeito tão engraçado. Por exemplo, eles imitaram as entrevistas com os moradores da cidade, eles imitaram as cenas no cemitério, imitaram cenas deles montando barracas e ficando assustado, encontrando coisas estranhas ao lado da barraca pela manhã. Imitaram também os momentos assustadores, de noite na floresta. Até que lá pro final eles imitaram também os personagens encontrando uma casa abandonada. E no final, talvez a melhor cena de todas: o Salsicha parado num canto olhando para a parede. Shaggy, what are you doing in the corner? I'm scared, man! Mas a grande diferença entre A Bruxa de Blair e o filme do Scooby-Doo é que no final do filme do Scooby-Doo eles realmente encontram um monstro. And the monster is just some guy. He used the costume to scare people, but one thing doesn't make sense. Why? Because it's Halloween? Why did you scare us at the cemetery last night? Well, if you didn't do it, then who? Ou seja, o filme termina deixando uma dúvida no ar. O que será que aconteceu com os personagens? O que aconteceu com o Scooby-Doo? Será que eles conseguiram escapar do monstro? Ou será que eles morreram? E agora que você entendeu toda essa história, a pergunta que fica é: por que a Cartoon Network nunca mais passou esse especial na TV? Bom, depois de muita pesquisa, eu finalmente descobri essa resposta. Bom, pesquisando, eu achei essa postagem aqui no Reddit. Um usuário postou um vídeo perguntando se alguém lembrava desse especial do Scooby-Doo do Dia das Bruxas, e eis que no meio de muitas mensagens ali nos comentários, um dos artistas que trabalhou nesse projeto, ele apareceu ali nos comentários e decidiu se pronunciar. O que ele escreveu é bem interessante, então eu vou ler tudo pra vocês. Ei pessoal, eu era um dos escritores e produtores da Cartoon Network em 1999. Fiquei feliz de ver quantas pessoas ainda lembram desse especial. Vou contar o que aconteceu. A Cartoon Network tinha agendado uma maratona do Scooby-Doo para o Dia das Bruxas. Já sabíamos disso desde o começo do ano, mas ainda não sabíamos o que fazer. Porém, quando a Bruxa de Blair atingiu aquele enorme sucesso, tivemos uma ideia de fazer alguma coisa brincando com isso. Montamos um projeto e apresentamos aos diretores, que aprovaram a ideia, e aí recebemos uma pequena quantia em dinheiro para produzir esse projeto. Nosso orçamento era pequeno. Então, por exemplo, naquela cena que tem pessoas sendo entrevistadas, usamos nossos próprios pais e familiares. A cena da máquina do mistério abandonada na floresta só foi possível porque uma réplica da máquina do mistério estava saindo para uma turnê de marketing no Canadá. Corremos e pedimos ela emprestada. A coletiva de imprensa foi filmada na cafeteria da Turner Studios e a dublagem foi toda feita por telefone. Ligamos para os dubladores originais e fizemos eles gravarem as falas por telefone mesmo. Tudo foi editado na Turner Studios em Atlanta. Tudo foi escrito e pensado para serem apenas chamadas comerciais, ou os bumpers, que seriam usadas antes dos episódios. Mas o resultado final ficou tão bom que meu chefe pediu que juntássemos tudo em um vídeo de até 15 minutos e esse vídeo seria passado no final para encerrar a maratona como se fosse um filme. Esse compilado de 15 minutos acabou sendo indicado e ganhou o prêmio Annie Awards de melhor curta-metragem de 1999. E quando perguntaram se era verdade que esse filme tinha sido proibido de passar na TV, a resposta que ele deu foi a seguinte: é verdade, isso nunca foi lançado em VHS ou DVD. Aliás, na época, ele foi proibido de voltar a passar na TV. A Cartoon Network recebeu muitas reclamações de pais reclamando que aquele conteúdo era assustador demais para crianças. Mais para baixo, ali no meio da conversa, quem aparece participando é a Chris Kelly, uma das diretoras desse projeto, e ela também revelou alguns detalhes bem interessantes. Oi, sou a Chris Kelly e trabalhei nisso com
Larry Morris e o Steve Patrick, e muitas outras pessoas maravilhosas. Bom, sobre a sua pergunta, depois que o especial foi ao ar, perguntei como estavam as classificações de audiência, e me disseram que não estavam boas. Então meu chefe disse que a Turner havia decidido que esse filme nunca mais deveria passar na TV. Recebemos muitas cartas de pais reclamando. Na época achei exagerado, mas hoje que sou mãe consigo entender. Mas na época eu era jovem e só conseguia achar aquele filme muito divertido. Fico feliz de saber que muitas pessoas ainda se lembram dele. E mais pra baixo nessa conversa tem um outro comentário que eu achei que faz muito sentido, que foi o seguinte: o problema é que A Bruxa de Blair foi um filme muito assustador, e muitos pais não tinham deixado seus filhos irem assistir no cinema. Muitos pais não queriam que seus filhos assistissem esse filme. Mas aí, um belo dia, você liga a TV e a Cartoon Network tá ali fazendo uma paródia de Bruxa de Blair e deixando as crianças com ainda mais curiosidade. Então dá pra entender toda essa reclamação. Bom, a verdade é que The Scooby-Doo Project nunca mais passou na TV, mas você consegue assistir esse filme completo e em boa qualidade aqui na internet. É porque o Larry Morris, que foi um dos diretores desse filme, ele postou o filme completo no seu canal no Vimeo. Então, para quem tiver coragem de assistir esse filme, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir no canal do próprio diretor do filme, beleza? Aproveitando, se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, apoie o nosso trabalho clicando aqui embaixo no botão Valeu Demais. E ali você pode fazer uma doação em dinheiro para ajudar a gente a continuar produzindo mais vídeos como esse. Eu sou Andrei Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!